Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, e ainda mais capelão sênior. Você está em uma jornada terapêutica de capelania evangélica, especificamente a capelania real multiministério. E aqui agora vou compartilhar especialmente para você que está conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho, sob o seguinte sentido teológico, onde você vai passar a eternidade. O Espírito Santo vai ativar você e vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para ouvir a ministração da palavra terapêutica de Deus sobre sua mente, sobre o seu coração. Permita-se ir além. Desperte o seu potencial infinito que existe dentro de você. Quem acredita em Deus e na palavra de Deus, como sendo a palavra de Deus, acredita que o mundo um dia terá fim, pois uma vez que a promessa cumprida com a parousia, o apocalipse ou epifaneia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para resgatar a sua igreja, ele nos levará para um reino preparado por ele, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E a Bíblia diz em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu tenho uma excelente notícia somente para você que está aí conectado. A vida eterna é a maior de todas as promessas que Deus nos fez. A vida eterna é a maior promessa. Ele, Deus, enviou seu Filho Cristo Jesus para que, por meio dele, fôssemos reconciliados com Deus e salvos por toda a eternidade para morarmos na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A Bíblia diz, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, 1 João 2,25. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. João capítulo 10, versículo 28. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículos 11 ao versículo 13. Consegue imaginar essa transformação? Eu consigo. A antiga serpente continua destilando seu veneno, dizendo aos homens, certamente vocês não vão morrer. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4.
O diabolos ainda continua usando suas velhas armas, tentando iludir os homens, dizendo-lhes que eles não vão morrer, que eles não terão que enfrentar o juízo de Deus, o juiz de vivos, de mortos, que depois da morte eles serão aniquilados, que poderão sair do suposto purgatório para o céu ou que vão se reencarnar. Mas a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O diabolos ainda diz na boca dos liberais que ao fim todos os homens serão salvos e que todos irão para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Fuja aqui agora dessas antigas mentiras do diabolos. Apegue-se à verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Fuja aqui agora da ira vindoura. Volte-se para Deus em Cristo Jesus, seu Filho, enquanto é tempo. Busque enquanto você tem vida, enquanto o seu coração bate em seu peito, enquanto você respira o ar da graça de Deus. Já parou para pensar nesse sentido? Deixe-me exortar você quanto a esses pontos teológicos. Sejamos fiéis a Deus por causa das verdades reveladas no cristianismo. Qual foi o propósito para o qual o Filho de Deus, Jesus Cristo, se encarnou, agonizou no jardim do Getsêmani e morreu numa rude cruz romana para fazer expiação se os homens podem ser salvos sem crer nele? Onde está a prova que uma pessoa pode ser salva depois de morto? Onde está a necessidade do ministério do Espírito Santo se o pecador pode entrar na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, sem a conversão e sem um coração regenerado? Se o homem, sem a fé em Jesus Cristo e sem a santificação do Espírito Santo, pode escapar da condenação eterna, então o pecado não é um mal tão grave e não haveria necessidade de expiação. Mas tome bastante cuidado com essas mentiras. Deixe-me exortar você quanto a esses pontos teológicos. Sejamos fiéis por causa da santidade e moralidade. Não há nada que agrade a nossa carne mais do que a teoria de que nós podemos viver no pecado e ainda escapar da condenação eterna, que podemos viver e morrer no pecado, que ainda iremos para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Por que deveria eu negar-me a mim mesmo, tomar minha cruz, se posso entrar na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, sem arrependimento? Fuja dessa mentira. Sejamos fiéis por causa da esperança comum de todos os santos. Não podemos falar de bem-aventurança eterna se negamos o tormento eterno. Essas duas verdades caminham lado a lado. Se crermos na Bíblia, não podemos negar nenhuma nem outra. É mais fácil falar somente do amor de Deus, da justificação em Deus,
da redenção em Deus, da santificação em Deus, das bênçãos, dos milagres em Deus, mas enquanto a sua ira, a sua justiça, a sua santidade, ninguém vai escapar do Deus inescapável e nem de suas ameaças. Pense nisso aqui agora. Nós vivemos num mundo onde todas as coisas são temporais, estão morrendo. Em breve você verá o quanto isso é verdade. Nós estamos todos nos movendo para o mundo onde tudo é eterno. Em breve você verá o quanto isso é verdade. Nosso futuro estado no mundo invisível da eternidade depende inteiramente do que nós somos no presente. Em breve você verá o quanto isso é verdade. A vida que vivemos sobre a terra em breve chegará ao fim, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como conto que se conta. Salmos capítulo 90, versículo 9. A Bíblia diz, eu acredito, somos como a névoa, como um breve pensamento. Eu fico imaginando aqui agora, mas a vida que está diante de nós, quando saímos deste mundo, é eterna. É como o mar sem fundo e como o oceano sem praia. Para o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, 1000 anos são como um dia. Que maravilha! Naquele mundo não haverá mais tempo, cronos, mas apenas da vida curta e da eternidade sem fim. A vida que vivemos aqui definirá a eternidade. Não há nada que você possa fazer para mudar o seu destino depois da morte. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação de sua alma. No momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sua alma é salva e seu destino é selado. Já parou para pensar nessa verdade teológica? O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8. Estamos aqui neste mundo como no estado de probação. Estamos semeando sementes que vão crescer e amadurecer. Há consequências eternas resultantes de todas as nossas palavras, ações e pensamentos. Nossos pensamentos são contados, nossas palavras pesadas, nossas obras julgadas, seremos pesados na balança de Deus. Deus, colocará seu prumo sobre nós. Aquilo que o homem semear, isso se fará. O que nós vivemos nesta vida, vamos colher depois da morte por toda a eternidade. Você consegue imaginar cada detalhe dessa verdade teológica? Não há engano mais fatal do que pensar que se pode viver aqui como ímpio e acordar na ressurreição como um santo, estar sem Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, nesta vida e passar a eternidade com Ele. A Bíblia é clara. O que nós somos quando morremos
se convertidos ou inconversos, se crentes ou descrentes, se piedosos ou profanos, é isso que seremos quando a última trombeta tocar, quando Jesus Cristo voltar em glória. Não há arrependimento na sepultura, não há conversão depois da morte. E há alguns tipos de morte, morte física, porque o salário do pecado é a morte, morte espiritual e morte eterna. O cristão verdadeiro salvo só passa pela morte física, o não cristão passa pela morte espiritual e a eterna. Agora é o tempo de se voltar para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Agora é o tempo de você se reconciliar com Deus, com toda a sua casa. Agora é o tempo de sair do império das trevas para o reino da luz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A noite em breve virá, quando se não pode trabalhar, se você sair deste mundo sem pôr sua confiança e fé inabalável em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, descobrirá que é melhor lhe fora nunca ter nascido. Já parou para pensar nisso? Se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não adie mais a sua entrega de sua alma a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Há um abismo ou um paraíso à sua frente, o inferno ou a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Para onde você está indo, ou sua família está indo? O caminho para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A porta da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E quer saber aqui agora onde o inferno fica? Fica no final de uma vida sem Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Já parou para pensar nisso? Nosso futuro estado no mundo invisível da eternidade depende inteiramente do que nós somos no presente. Lembre-se, quando você for tentado a praticar o mal e sua mente for seduzida a pensar, isso não tem nada a ver, todo mundo faz. Olhe para além deste mundo, para o que é invisível. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a única esperança. Preste bastante atenção. Quando o bispo reformado Rupert estava sendo martirizado na Inglaterra, seu algoz tentou demovê-lo, dizendo-lhe: abandone sua fé, preserve sua vida. A vida é doce, mas a morte é amarga. Rupert respondeu: isso é verdade, mas é mais verdade ainda que a vida eterna é mais doce e a morte eterna é mais amarga. Consegue entender essa verdade? O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o único que pode lhe salvar e lhe dar a garantia aqui na eternidade, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E não há em nenhum outro a esperança de salvação, somente no Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Messias de Israel e veio para desfazer as obras do diabolos. Ele veio para destruir o seu cativeiro. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, veio
para triunfar sobre o pecado, o diabo e a morte. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio para trazer luz e imortalidade, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho, 2 Timóteo 1,10. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, veio para libertar os que vivem com medo da morte. A Bíblia diz: e livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda parte sujeitos à servidão. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Permita que a palavra terapêutica de Deus habite ricamente em sua mente em todos os níveis e sentidos. Muitos benefícios advirão. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, comprou-nos, remiu-nos e libertou-nos com seu sangue precioso. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se tornou nosso substituto. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, carregou nossos pecados em seu corpo. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi moído e traspassado pelas nossas iniquidades. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se fez pecado por nós. Você já parou para pensar nisso? E não há em nenhum outro a esperança de salvação. Tudo o que ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, comprou para nós, oferece-nos gratuitamente. Aqueles que se voltam para ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, são perdoados. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, agora convida você. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todo aquele que vem a mim, jamais eu o lançarei fora. Venha aqui agora para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto o seu coração bate em seu peito, e ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus. Aquele que tem Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, voltou para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, preparou-nos um lugar lá na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Quando você sair deste mundo, pelos viés da morte, há uma coroa de vida para você. Então você pode exclamar em plenos pulmões ou dar um brado: onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a única esperança, onde você vai passar a eternidade, ou onde sua família vai passar a eternidade. Eu quero que você se lembre dessa verdade teológica em todos os sentidos de sua jornada cristã.